fora! Não me apareças mais à frente! Desaparece daqui agora mesmo! A noite havia caído sobre a pequena cidade do interior como um véu cinzento de resignação. O inverno era implacável, e o vento que corria pelas ruas desertas parecia carregar consigo sussurros de histórias não contadas, lamentos ocultos entre as sombras das casas antigas. Foi nessa noite, em meio ao frio cortante e à solidão mais cruel, que uma menina de apenas 8 anos caminhava devagar, abraçando um casaco velho demais para protegê-la. Seus passos afundavam na neve fina e cada respiração saía em nuvens brancas, tremendo de frio e medo. O nome dela era Isadora, embora quase ninguém se lembrasse disso. Para muitos, ela era apenas a sobrinha esquecida, a criança que apareceu um dia na porta da casa da tia depois da morte dos pais. Mas para aquela mulher amarga e cansada chamada Vicentina, Isadora era nada mais que um fardo, um lembrete vivo de escolhas que ela própria desejava apagar. E naquela noite, escondida entre a raiva e o desespero, Vicentina fizera sua decisão final. "Vá embora", murmurou a tia, com a voz fria como o vento. "Eu não posso mais cuidar de você. Vá, Deus há de olhar por ti." Isadora não respondeu. Seus olhos, enormes e úmidos, buscavam alguma explicação, um fragmento de carinho que jamais encontrara naquela casa. Ela queria perguntar para onde, queria dizer "eu prometo que não vou incomodar", mas os lábios estavam roxos e o coração pequeno demais para suplicar. Quando a porta se fechou atrás dela, um som seco, como um golpe de sentença, ecoou no fundo de sua alma. E de repente, o silêncio. As luzes da casa se apagaram, nenhuma janela se abriu, nenhuma voz chamou de volta. Isadora estava sozinha. A rua parecia interminável e a dor em seus pés descalços dentro das botas rasgadas era insuportável. A neve entrava, molhava, queimava como fogo. Mas havia algo pior que o frio, a sensação de ser invisível para o mundo. Cada casa com janelas iluminadas era um universo inacessível. Famílias riam ao redor de mesas enquanto ela vagava entre a vida e o abandono. Numa esquina, o vento soprou forte demais e o corpo frágil da menina cambaleou. Ela se sentou no degrau de uma loja fechada e abraçou os joelhos, tentando se encolher, tentando desaparecer. As lágrimas que desciam não eram apenas de tristeza, mas de uma pergunta que jamais obteve resposta. Por que ninguém me quer? A cada soluço vinha um pensamento silencioso. Mamãe, papai, eu tentei ser boa. O tempo passou sem pressa e o frio se tornou mais denso. Pedaços de memória surgiam como relâmpagos. A voz doce da mãe cantando antes de dormir, o cheiro de café na casa antiga, a risada do pai quando ela tropeçava de propósito só para ganhar colo. Eles se foram em um acidente de estrada, deixando apenas papéis, contas e uma herança que nunca chegou, e uma tia que não tinha amor para dar. Foi então que uma pequena luz apareceu na esquina, um carro, avançando devagar por causa da neve. Isadora levantou a cabeça, os olhos brilhando de uma esperança instintiva. Quando os faróis a alcançaram, seu rosto se iluminou, revelando a palidez extrema, os cabelos grudados pela neve, os lábios rachados. O motorista, um senhor de meia idade, diminuiu a velocidade. Por um instante, ela acreditou que alguém finalmente a salvaria. Mas o carro seguiu. Não havia tempo nem destino para parar por uma criança desconhecida em meio à noite gelada. A luz desapareceu. Foi naquele momento que algo dentro de Isadora se partiu, silenciosamente. Um fio invisível se rompeu e com ele a infância. "Eu vou sobreviver", ela sussurrou para si mesma, embora a voz quase não saísse. "Eu vou sobreviver e eles vão me ver." Essas palavras não foram apenas um desejo, foram uma promessa. Ela se levantou novamente apesar da dor. Seus passos, hesitantes no início, tornaram-se firmes. Era como se o vento agora a empurrasse para frente. Ela não sabia para onde estava indo, não sabia se haveria um amanhã, mas sabia que não voltaria. Nunca mais bateria naquela porta. Horas depois, seus pés a levaram até a estação de trem abandonada, um lugar esquecido pela cidade onde mendigos e viajantes dormiam entre bancos quebrados. Isadora encontrou um canto, deitou sobre um papelão rasgado e abraçou seus braços, tentando reter o último resquício de calor. O sono não veio, apenas pensamentos, apenas promessas. O céu começou a clarear lentamente, revelando um amanhecer frio.
A neve havia parado. Isadora estava de olhos abertos, encarando o futuro como quem encara um inimigo. Era apenas uma menina, mas havia nascido algo novo dentro dela. O silêncio que antecede a força. 10 anos depois, naquela mesma cidade, um carro preto luxuoso pararia exatamente em frente à casa de Vicentina. Portas se abririam e alguém desceria com passos que fariam vizinhos espiar por trás das cortinas. O nome dela ecoaria, carregado de poder. Isadora. Agora uma mulher, agora uma CEO milionária. Agora alguém que o mundo não poderia ignorar. Mas naquele inverno, ela ainda era apenas uma criança abandonada, construindo em silêncio a maior dívida que o destino já viu. E ao fechar os olhos naquele chão frio da estação, sem saber, ela abriu o capítulo de uma história que ninguém jamais esqueceria. Quando o sol tímido daquele inverno finalmente tocou seus olhos, Isadora já não era mais uma criança esperando ser salva. Deitada no chão frio da velha estação ferroviária, ela percebeu que ninguém viria. O mundo seguia em frente, indiferente à dor dos fracos. Lentamente ela se sentou, os ossos rígidos pela noite gelada, os lábios ainda tremendo. O silêncio ao redor era tão denso que podia ser ouvido. O silêncio de quem entende que está sozinha. Ela se levantou. O corpo oscilava, mas havia uma centelha em seus olhos, algo que nasce apenas em quem conheceu o abandono. Sem olhar para trás, seguiu andando pelos trilhos cobertos de geada. Cada passo era um grito em silêncio: eu não vou morrer aqui. A cidade começou a despertar quando Isadora chegou ao centro. Vitrines se acendiam, padarias começavam a servir café quente e trabalhadores cruzavam as ruas com passos apressados. Ninguém notava a menina de cabelos desgrenhados, com o rosto sujo e a roupa molhada. Mas ela notava cada um deles. Observava mãos dadas, casacos fechados, xícaras fumegantes. Não sentia inveja, sentia análise. Estudava o mundo como quem decora o inimigo. A fome apertou fundo, ardendo como faca. Isadora parou diante de uma padaria. O cheiro de pão recém-assado a golpeou com violência. Ela encostou a mão no vidro, hipnotizada pelos croissants dourados, pelas tortas brilhantes. Lá dentro, uma funcionária enxugava as bancadas, distraída. Por um instante, a menina pensou em entrar e pedir, mas seu orgulho a impediu. Ela sabia, piedade não alimenta, caridade é só uma esmola que humilha. Mais tarde, num beco estreito, encontrou uma caixa de papelão com restos de comida. Um pedaço de pão, mordido no outro canto. Ela hesitou. As palavras da mãe voltaram como eco: nunca abaixe a cabeça, minha filha. Mas naquele dia, abaixar a cabeça era sobreviver. Ela ajoelhou e comeu. Naquele beco, algo essencial morreu, a inocência, e algo nasceu, a ambição. Nos dias que se seguiram, Isadora viveu como uma sombra pelas ruas. Dormia em bancos de praça, se escondia sob pontes, fugia de olhares. Aprendeu a correr quando via seguranças. Aprendeu a calar quando alguém gritava. Alguns batiam nela com palavras, outros com mãos. Mas nada doía mais que a noite de inverno em que foi deixada para trás. Certa manhã, encontrou uma feira livre. As barracas eram cheias de frutas e vozes. Ela observou um homem alto descarregar sacos de batatas. Ele resmungava, cansado, suando. Isadora se aproximou, com cautela. Precisa de ajuda? Sua voz era rouca, quase sem som. O homem a encarou, desconfiado. Ela parecia um espectro, magra, ferida, com os olhos fundos. Você carrega? Perguntou ele. Ela apenas assentiu. Ele apontou para os sacos, e ela os ergueu. Foi ali, entre caixas e poeira, que Isadora recebeu as primeiras moedas de sua vida. Não pediu, ganhou. Suas mãos doíam, os ombros queimavam, mas ao sentir o metal frio na palma, algo novo brilhou em seu inferior. A prova de que podia valer algo. Nos dias seguintes, ela voltou. Carregava caixas, varria barracas. Em troca, pão. Em troca, olhares menores de desprezo. Não era afeto, mas era utilidade. E utilidade é a primeira forma de poder. Os anos foram passando. No rosto de Isadora, as feições infantis deram lugar a traços firmes e decididos. Ela já não dormia mais pelas ruas. Encontrara um abrigo de freiras, onde aprendeu a ler e escrever à noite. Trabalhava de dia, estudava às escondidas. As outras meninas cochichavam. Ela nunca sorri, ela nunca chora. Ninguém sabia que ela havia congelado lágrimas no inverno do abandono. Certa noite, no refeitório do abrigo, uma freira lhe entregou um livro. Era velho, com capa rasgada. Por que está me dando isso? Perguntou Isadora.
Porque em seus olhos vejo alguém que não quer apenas viver, vejo alguém que quer entender, disse a freira. O título era O Valor do Impossível. Ela ficou acordada até o amanhecer, devorando cada página. E descobriu uma verdade terrível. Não basta sobreviver, é preciso vencer. O mundo pertence a quem não desiste de si. Aos 14 anos, Isadora tomou sua decisão mais arriscada: deixar a cidade para sempre. Com um pequeno embrulho nas mãos, um pão, uma muda de roupa e o livro, caminhou até a rodoviária. Ninguém se despediu, ninguém perguntou para onde iria. Era invisível, mas pela primeira vez sentiu poder na invisibilidade. Um dia, murmurou, eles vão ter que me ver. Comprou uma passagem com o dinheiro que juntou de trabalhos e partiu, e partiu. O motor do ônibus rugiu e a cidade ficou pequena no espelho. Mas o passado, esse, viajou com ela. Como uma cicatriz que nunca deixa a pele. Na capital, tudo era maior. Prédios que tocavam o céu, avenidas que jamais dormiam. Mas também havia algo familiar, a indiferença. Ninguém olha para os fracos nas cidades grandes. E foi entre essa multidão cega que Isadora começou seu verdadeiro treinamento. Lavou pratos em restaurantes, carregou caixas em mercados, limpou banheiros de escritórios luxuosos. Observava executivos com relógios caros, mulheres com saltos altos, homens fechando contratos. Ela não invejava, estudava. Aos 16, aprendeu contabilidade básica com um cozinheiro velho. Aos 17, aprendeu inglês limpando mesas de um café frequentado por turistas. Aos 18, economizou o suficiente para alugar um quarto minúsculo com uma janela para o nada, mas era a sua janela. E em cada noite silenciosa, repetia diante do espelho: eu não desapareci naquele inverno, eu estou voltando. Ela ainda não sabia como, ainda não sabia quando, mas sabia por quê. Não era por vingança, nem por orgulho, era por justiça. Anos mais tarde, quando a primeira empresa nasceu de suas mãos, quando sua assinatura passou a valer milhões, quando os jornais a chamavam de a Mulher de Ferro, alguém lhe perguntou: onde começou sua história de sucesso? E Isadora respondeu, com olhos de quem viu a morte: começou no dia em que me deixaram para morrer no inverno, e eu escolhi viver. As luzes da cidade pareciam brilhar com arrogância quando Isadora chegou ao seu primeiro emprego fixo em um café movimentado no centro financeiro. Não era o trabalho de seus sonhos, era apenas mais um uniforme, mais uma bandeja, mais um lugar onde ninguém perguntava seu nome. Mas havia algo diferente ali. Todos os dias, homens e mulheres entravam apressados, falando de investimentos, ações, fusões, cifras que ela mal compreendia. E foi ali, servindo cafés e observando conversas alheias, que ela descobriu a linguagem do poder. Era sempre assim, um aperto de mão, um sorriso contido e assinaturas que valiam fortunas. Entre pratos sujos e conversas sussurradas, Isadora aprendeu mais do que em qualquer sala de aula. Aprendeu que dinheiro não é apenas riqueza, é silêncio, é medo, é controle. Uma tarde, enquanto recolhia xícaras, ouviu a discussão entre dois homens engravatados. Você confia nele? Confiança não importa, ele tem o que eu preciso, depois eu o descarto. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Era a primeira lição no jogo dos adultos. Ninguém é indispensável quando se tem poder. Foi nesse café que ela conheceu Otávio Brandão, um cliente que chamava a atenção não pelo luxo, mas pelo olhar analítico. Era um homem já nos 50, cabelos grisalhos, expressão cansada, mas com a presença de quem já perdeu e ganhou muitas guerras. Todos os dias ele se sentava na mesma mesa, abria pastas de documentos e ficava horas em silêncio calculando. Um dia, ao levar sua xícara, algo inesperado aconteceu. Você, disse ele sem levantar os olhos, não pertence a este lugar. Isadora congelou. Como assim? Ele ergueu o olhar e pela primeira vez alguém a viu de verdade. Você observa demais. Garçons não observam, eles passam. Essas palavras a desarmaram. Ninguém nunca havia enxergado nela mais do que um uniforme. Ela tentou disfarçar. Preciso do emprego, disse seca. Emprego é prisão com salário, respondeu ele voltando aos papéis. Você quer saída. Aquelas frases mexeram fundo. Pela primeira vez, alguém compreendia sua inquietação. Dias depois, Otávio esqueceu uma pasta em sua mesa. Todos os funcionários temiam tocar em pertences de clientes importantes, mas Isadora abriu.
Ali, relatórios, gráficos, empresas falindo, outras crescendo. Ela entendeu pouco, mas entendeu o essencial. Naquele papel, vidas inteiras mudavam. E uma ideia acendeu em seu peito. Eu também posso mover mundos. Quando ele voltou, encontrou a pasta intacta, mas algo diferente nos olhos da jovem. Você leu? Perguntou. Não tudo, disse ela, só o suficiente para entender que dinheiro é tempo, e tempo é poder. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos. Qual seu nome? Isadora. Ele guardou esse nome como quem reconhece uma semente rara. Semanas depois, ele lhe fez um convite. Venha depois do expediente, preciso de alguém para organizar documentos. Ela hesitou. Muitos já haviam tentado se aproveitar dela. Mas Otávio não oferecera caridade, oferecera trabalho. E isso, para Isadora, era respeito. Foi assim que, aos 19 anos, ela entrou em um escritório pequeno e velho no subúrbio. Ali, entre notas fiscais e contratos esquecidos, ela aprendeu contabilidade, fluxo de caixa, lógica de negócios. Não em livros, na vida real. Algumas empresas são como pessoas, dizia Otávio. Algumas nascem fortes, outras doentes. A maioria morre sem ninguém notar. Ela absorvia tudo. Suas mãos, antes machucadas pelo frio, agora deslizavam sobre papéis e números. À noite, em seu quarto minúsculo, reescrevia as aulas que nunca teve. Mas o destino, como sempre, cobra um preço. Um dia, ao chegar ao escritório, encontrou a porta fechada, luzes apagadas e um envelope no chão. Dentro, apenas uma frase: quem confia demais, perde tudo. Otávio havia desaparecido, e junto com ele, todo o dinheiro do pequeno fundo que Isadora ajudava a administrar. Tinha sido enganada, usada, abandonada outra vez. A cidade, mais uma vez, sussurrou: você é ninguém. Mas desta vez, ela não chorou. Ela riu. Uma risada rara, silenciosa, perigosa. Obrigada, Otávio, murmurou. Agora eu sei a arma que vocês usam. Naquela noite, Isadora tomou a maior decisão de sua vida: construir algo que ninguém pudesse tirar dela. Um império. Não para ser rica, mas para nunca mais ser descartável. E pela primeira vez olhou para o passado e disse: um dia eu volto. Não como mendiga, como credora. Aquela noite, após o desaparecimento de Otávio, Isadora caminhou pela cidade com passos firmes, não mais como uma vítima, mas como alguém que compreendeu a regra silenciosa do mundo: ninguém salva ninguém. A confiança cega havia sido arrancada dela com a mesma brutalidade do inverno de sua infância. Mas agora algo diferente pulsava em suas veias. Não ódio, nem tristeza, estratégia. O quarto onde morava parecia menor do que nunca. Sentou-se à mesa, pegou uma folha em branco e começou a escrever com letras duras, quase entalhadas. Negócios não são sobre bondade, são sobre posição. Aquela frase foi o marco. Naquela madrugada, ela não planejou sonhos, planejou estruturas, linhas, setas, ideias. Não empresas inteiras, mas um caminho. Ela não queria sorte, queria sistema. O primeiro passo foi simples: capital. Voltou aos trabalhos mais pesados, revezando noites em turnos de limpeza e dias em serviços de entrega. Cada moeda economizada era guardada com a frieza de um investidor. Não gastava com roupas nem lazer. O estômago se habituou ao mínimo, o corpo ao cansaço, mas a mente jamais esteve tão desperta. Aos 20 anos, com as mãos calejadas, alugou uma pequena sala em um prédio decadente de escritórios. Uma mesa usada, uma cadeira dura, uma placa improvisada na porta. IM Consultoria, Planejamento e Organização Financeira. Ninguém sabia o que significava aquele IM. Talvez julgassem ser o nome de uma empresa qualquer. Ela sabia, eram suas iniciais: Isadora Monteiro. No início, ninguém aparecia. Meses se passaram com silêncio, apenas o som de motos na rua e goteiras no teto. Mas Isadora tinha paciência. O fracasso é impaciente, ela não. Foi então que, numa manhã chuvosa, um homem nervoso entrou às pressas. Um pequeno comerciante prestes a fechar as portas. Dívidas, caos, famílias dependendo dele. Me disseram, ele hesitou, olhando desconfiado, que você entende de números? Isadora não sorriu. Eu entendo de sobrevivência, disse firme. Ele deixou sobre a mesa uma pilha de papéis desalinhados.
Ela analisou tudo em silêncio. Dívidas desnecessárias, estoques mal controlados, fornecedores abusivos. Não era falência, era ingenuidade. Você não está quebrando, disse Isadora. Está sendo explorado. Ele a encarou surpreso. Pode me salvar? Ela olhou pela janela. A mesma pergunta que um dia ela mesma quis fazer, mas engoliu a lembrança. Posso reorganizar, mas eu não salvo ninguém. 3 meses depois, aquele negócio não apenas sobreviveu, lucrou. O homem voltou com lágrimas nos olhos e um envelope nas mãos. Não sei como agradecer. Não precisa, disse ela. Só não esqueça que foi você quem se levantou. Mas quando ele saiu, deixou sobre a mesa mais do que dinheiro, deixou reputação. Logo, comerciantes, pequenos empresários, autônomos começaram a procurá-la. Ela não prometia milagres, não vendia esperança, vendia método. Se alguém chorasse, ela dizia: emoção é luxo, primeiro calcule. Quando erravam, perder faz parte, só os tolos desistem depois do primeiro golpe. Quando venciam, vitória perigosa, ela embriaga. E assim, sem perceber, Isadora moldava algo maior que um trabalho, moldava um império invisível, feito de lealdades silenciosas, gente simples, gente grata. Mas quanto mais crescia, mais olhos a observavam. Certa noite, um homem elegante entrou, terno caro, relógio reluzente, sorriso treinado. Diferente dos outros clientes. Senhorita Monteiro, ouvi falar de você e tenho uma proposta. Ela não ofereceu cadeira, apenas silêncio. Grandes empresas precisam de mentes como a sua. Podemos integrá-la. Palavras bonitas, promessa de prestígio. Mas os olhos dele eram os mesmos dos homens do café. Ganância atrás da polidez. Integrar, repetiu Isadora, ou absorver. Ele sorriu, como quem conversa com uma peça frágil no tabuleiro. Você é jovem demais para lutar sozinha. Foi então que ela viu. Não era convite, era aviso. Ele a queria ou a destruiria. Diga ao seu patrão, respondeu ela lentamente, que eu não entrei nesse jogo para ser peça, eu entrei para mover o tabuleiro. O homem parou o sorriso, guardou a ameaça nos olhos e saiu sem olhar para trás. Naquele momento, Isadora entendeu, ela havia sido notada, e quando o poder vê alguém, tenta comprá-lo ou esmagá-lo. Naquela noite, sozinha em sua sala, ela abriu outra folha em branco, escreveu apenas uma palavra: expansão. E então, pela primeira vez em 10 anos, um nome voltou à memória. Um rosto esquecido, uma porta fechando. A voz fria dizendo: vá embora. Vicentina, sua tia. Ela fechou os olhos, não para chorar, mas para decidir. Quando eu voltar, não pedirei nada, eu cobrarei tudo. Mas antes da volta, era preciso crescer. A sala de reuniões estava cheia de vozes afiadas e risadas moderadas quando Isadora entrou, usando o único blazer que possuía, simples, escuro, discreto. Nenhum brilho, nenhuma joia. Ela sabia. No mundo dos ricos, quem brilha demais é peça decorativa. Quem brilha de menos é perigoso. Não havia plateia para a chegada dela, nenhuma cadeira reservada. Ela não era uma convidada oficial naquela reunião de empresários da cidade, mas estava ali mesmo assim. Sua presença era uma ruptura. Alguns a olharam de relance, outros franziram o senho, como quem tenta identificar de onde, afinal, aquela mulher surgiu. Um dos organizadores se aproximou, claramente desconfortável. Perdão, você é de qual empresa? Ela o encarou com calma. Da minha. Ele hesitou. E seu nome? Isadora Monteiro. O nome, embora desconhecido para muitos, causou uma pequena agitação entre alguns. Uns já tinham ouvido falar dela, boatos de uma assessora financeira que salvava comerciantes. Uns diziam que era recurso dos desesperados, outros que ela manipulava para crescer. O homem recuou, incerto. Bem, suponho que possa assistir à reunião. Apenas observe. Eu não vim para observar, disse ela. Vim para entrar. A reunião começou. Apresentações longas, projetos vazios, promessas exageradas. Cada empresário falava como se fosse indispensável, como se soubessem que as palavras, bem usadas, compram respeito. Isadora ouviu tudo, em silêncio, mas silêncio não é ausência, é presença concentrada. Quando deram espaço para novas propostas, apenas um homem levantou-se com a intenção. Um empresário de meia-idade, abastado, ladeado por 2 sócios. Estamos adquirindo pequenos negócios endividados para reestruturá-los.
Quem quiser juntar capital, fale comigo, disse com tom de rei. Ninguém ousou contrariá-lo, e foi aí que Isadora se levantou. Não é aquisição, disse com voz tranquila, é extermínio. Todas as cabeças se viraram. Como se atreve? Disse o homem, irritado. Quem compra empresas falidas para lucrar com demissões não é investidor, é parasita. Um silêncio denso caiu. Ela continuou. Reestruturar é transformar. O que você faz é trocar donos. Os funcionários são descartáveis, os fundadores são expulsos e você lucra com a carcaça. E quem é você para me julgar? Atacou ele. Não estou julgando, estou expondo. Alguns riram discretamente, outros se incomodaram. Ele se aproximou, olhos fixos. Você tem capital para competir comigo? Tenho método, e método compra capital. Foi o bastante. Ela havia declarado guerra, e os ricos não perdoam insolência sem pedigree. Horas depois, já fora daquela sala, Isadora foi interceptada por uma mulher elegante, jovem, firme, olhar astuto. Você é ousada, disse ela. Isso pode te destruir. Ou me revelar. A mulher sorriu. Eu sou Beatriz Antunes, trabalho em uma corretora e acabo de decidir que quero ver onde isso vai dar. Estendeu um cartão. Isadora não estendeu a mão para pegar, deixou que ele fosse depositado na mesa do café. Por que me ofereceria ajuda? Porque estou cansada de homens que se acham deuses e quero ver um deles cair. Nos meses seguintes, um grupo começou a se formar ao redor de Isadora. Pequeno, silencioso, leal. Ex-bancários, contadores, jovens recém-formados. Todos com algo em comum. Haviam sido subestimados. Eram invisíveis, até que alguém lhes estendeu um mapa. Ela não prometia sucesso, oferecia direção. Nosso alvo, disse ela em uma tarde, não é apenas lucro, é permanência. Quem vence rápido, desaparece rápido. Vamos construir algo que eles não possam comprar. E o que é isso? Perguntou um deles. Respeito. No ano seguinte, IM Consultoria virou IM Capital e, em vez de prestar serviços, começou a investir. Pequenas empresas em crise passaram a procurá-la. Ela não comprava, reconstruía. Donos permaneciam, empregos eram mantidos e, lentamente, o nome Isadora Monteiro deixou de ser boato. Virou ameaça. Foi então que veio o ataque. Uma denúncia fiscal, falsa, precisa, alguém tentava quebrá-la antes que crescesse demais. No corredor do prédio onde trabalhava, ela recebeu o documento. Seus sócios ficaram em pânico. Isso pode nos fechar, disse Beatriz. Isadora respirou fundo e sorriu. Então agora sabem que existimos. Nessa noite, sozinha em sua sala, Isadora olhou pela janela para a cidade. Luzes, ruídos, pressa e nas profundezas da memória, a porta se fechando. A voz da tia, vai embora. Ela fechou os olhos, murmurando apenas. Estou voltando. Não como menina, mas como dívida. A denúncia fiscal chegou como uma lâmina fina, sem som, sem aviso, cortando onde ninguém esperava. Na manhã em que os agentes apareceram na recepção da IM Capital, muitos funcionários congelaram. Era a primeira vez que aquela empresa, nascida na sombra, era tocada pela mão fria do sistema. Temos que fechar tudo, disseram alguns. É o fim, murmuraram outros. Mas quando entraram em sua sala, Isadora estava em pé, diante da janela, impassível. Ela não perguntou quem havia enviado os fiscais, não perguntou o motivo, apenas disse: a ordem? De quem veio? O agente hesitou. Anônimo. Ela sorriu. Não de alívio, mas de confirmação. Muito bem, vamos abrir cada gaveta, cada documento, cada número, falou, virando-se com firmeza. Aqui não há nada a esconder, mas eles verão que somos difíceis de derrubar. Os fiscais trabalharam o dia inteiro, nada encontraram. Ao final, um deles, claramente desconfortável, disse: perdoem-nos, apenas cumprimos ordens. Ordens? Respondeu Isadora. Ordens não culpam ninguém, escolhas, sim. Ele abaixou os olhos. Quando saíram, a empresa estava inteira, mas a mensagem havia sido entregue. Eles sabiam que ela existia e queriam apagá-la. À noite, os sócios se reuniram. Alguns falavam em recuar, em mudar de nome, em baixar a cabeça. Mas ela entrou em silêncio. Ficou diante deles e disse com clareza cirúrgica: vocês queriam entrar no mundo dos grandes. Pois bem, pausou.
Este é o preço de sentar-se à mesa. Eles não lutam com armas, lutam com rumores. Beatriz, firme ao seu lado, completou: guerra de reputação. E é por isso, continuou Isadora, que agora nós vamos aparecer. Se querem nos atacar nas sombras, seremos luz. Eles precisam saber que não intimidam quem já veio do nada. Seu plano? Um golpe ousado. Ela se inscreveria no Fórum Empresarial Regional, o evento mais exclusivo da cidade, reservado para magnatas, herdeiros e dinastias industriais. Nenhum convite, nenhuma indicação. Ela pagaria a inscrição como qualquer desconhecido. Vão rir de você, avisou um dos sócios. Já riram antes, respondeu. A diferença é que agora eu escuto. O salão do evento era um teatro de poder. Lustres altos, mesas de cristal, risadas ensaiadas. Mulheres em vestidos caros, homens com relógios que podiam comprar carros. Quando Isadora entrou, não houve silêncio, houve desprezo. Alguns cochicharam. Quem é ela? Consultora que virou investidora, nada demais. Cheirinho de arrivista. Ela caminhou até sua mesa. Seu lugar era no fundo, ao lado de convidados secundários. Mas ela não se sentou. Permaneceu de pé, observando os discursos no palco. Lá em cima, falavam sobre liderança humanitária, solidariedade empresarial e outras frases perfumadas. Ela via apenas cálculo, apenas peças. Até que um deles, o mesmo empresário que ela havia confrontado meses antes, Rômulo Vasques, subiu ao microfone. Devemos ter cuidado, disse ele, com aventureiros. Há quem se apresente como salvador de empresas, mas, na verdade, semeia um caos. Murmúrios, olhares em sua direção, um banquete de ironia. Beatriz se inclinou para ela. Podemos ir embora agora, ainda com dignidade. Não, respondeu, é aqui que eu fico. Rômulo desceu do palco. Ao passar perto, olhou-a com condescendência. Não leve para o pessoal, disse. Negócios não são para quem sente. Ela o encarou. Eu sei, negócios são para quem pensa. Ele esperou provocação. Não veio. Apenas silêncio. E silêncio é a arma mais irritante. Quando chegou o momento das apresentações livres, todos esperavam que ela se calasse. Mas ela se levantou, sozinha, sem slides, sem sobrenome. Não tenho herança, disse, firme. Não tenho sobrenome, só tenho resultados. Alguns riram. Ela continuou. Enquanto alguns compram empresas para destruir seus donos, eu reconstruo negócios para fortalecer famílias. O salão se calou. Chamem isso de aventura se quiserem. Eu chamo de futuro. Ninguém a aplaudiu, ainda. Mas naquele instante, muitos passaram a escutá-la. Na saída, Rômulo a interceptou. Não vai durar, disse ele. Não estou aqui para durar, respondeu Isadora. Estou aqui para permanecer. Ele franziu o senho. Qual a diferença? Ela deu um leve passo à frente. Quem dura, passa. Quem permanece, muda o mundo. Nessa noite, enquanto voltava para o escritório, as luzes da cidade pareciam diferentes. Não mais distantes, não mais inalcançáveis. Ela sabia, ainda não era reconhecida, mas já não era invisível. E quando parou na calçada, diante do reflexo no vidro de um prédio, murmurou sozinha. Está chegando a hora de voltar. Não como lembrança, mas como juízo. A primeira vez que Isadora viu seu nome impresso em um jornal, não houve euforia, apenas um longo silêncio. Sobre a mesa de seu escritório, a manchete dizia: A nova voz do mercado. Quem é Isadora Monteiro? Havia mais perguntas do que respostas. De onde surgiu? Por que rejeita aquisições agressivas? O que significa sua política de preservação de empregos? Alguns a chamavam de visionária, outros de ameaça, mas ninguém conseguia ignorá-la. No início, recusou todas as entrevistas. Desconfiava dos holofotes. Sabia que elogios são facas sem lâmina. Parecem inofensivos até que cortam. Mas aos poucos percebeu que a visibilidade era mais que vaidade. Era escudo. Quem é visto é difícil de ser apagado. Em uma tarde chuvosa, aceitou seu primeiro convite para um programa de negócios. Terno preto, olhar firme, passos precisos. Nenhuma joia, nenhuma cor. Ao entrar no estúdio, um produtor tentou lhe entregar um batom para a sua imagem ficar mais suave. Não preciso parecer suave, disse. Preciso ser ouvida.
Na entrevista, perguntaram: qual é o segredo do seu sucesso? Ela respirou, encarou a câmera e disse: nenhum sucesso nasce do conforto. Sucesso nasce do abandono, quando você entende que ninguém virá te buscar. Silêncio no estúdio, e pela primeira vez o país inteiro escutou uma mulher falar de poder sem pedir desculpas. Dias depois, começaram os convites, congressos, conselhos, alianças e também armadilhas. Grandes empresários tentavam associá-la, queriam sua imagem, não sua visão. Alguns a elogiavam em público e conspiravam em privado. Foi numa noite de gala, repleta de vestidos dourados e cristais pendurados, que ela percebeu. Agora pertencer àquele mundo, mas nunca faria parte dele. Eles adoravam seu nome, mas temiam seu método. Você já tem tudo, disse um banqueiro. Dinheiro, reputação. Falta apenas um sobrenome para entrar nos salões certos. Isadora sorriu. Salões certos? Repetiu. Eu não entrei neste jogo para ser aceita. Entrei para mudá-lo. Ele riu. Vai acabar sozinha. Estou acostumada. Ela saiu antes dos discursos. O tapete vermelho nunca lhe interessou. O que realmente importava naquela noite estava do lado de fora, no céu. Uma lua cheia, fria, distante, como a noite em que tudo começou. Foi ali, em silêncio, que sentiu algo diferente. Não dor, não raiva, apenas conclusão. Estava na hora. Chegou ao escritório no dia seguinte antes de todos. Sentou-se à mesa, pegou uma folha em branco e, como fizera anos atrás, escreveu uma única palavra: retorno. Beatriz entrou logo depois, notando o papel. Aonde quer voltar? Para onde eu fui esquecida. Beatriz hesitou. E o que você vai buscar? Isadora levantou o olhar. Nada, já tenho tudo. Pausa. Agora eu vou cobrar. As semanas seguintes foram silenciosas, mas não se engane, silêncio em Isadora nunca foi vazio. Reorganizou a empresa, preparou sua ausência, nomeou sucessores. Alguns tentaram dissuadi-la. É perigoso voltar ao passado, disseram. Meu passado não é perigo, respondeu. É dívida. Um mês depois, ao amanhecer, ela partiu. Nenhuma comitiva, nenhuma imprensa, apenas ela, uma mala discreta e um destino. Ao entrar no carro que a levaria de volta à pequena cidade de onde fugira, uma jornalista que descobrira sua partida tentou se aproximar. Você está indo para resolver algo pessoal? Isadora não negou. Estou indo para encerrar um inverno. Durante a viagem, o campo passou pela janela como memórias. Estradas estreitas, árvores secas, vilas silenciosas. A cada quilômetro, a menina Isadora despertava um pouco mais. Aquela que sentou na estação, que comeu pão do lixo, que jurou sobreviver. Quando viu o letreiro da cidade, não sentiu tremor, nem raiva, apenas firmeza. Estava voltando, não como órfão, mas como juízo final. Naquela manhã, enquanto descia do carro, alguns moradores a observavam, curiosos. Ninguém reconheceu. Anos haviam passado, mas ela lembrava de tudo, cada rua, cada esquina. E lá estava, a casa. A mesma porta, as mesmas janelas. E atrás dela, Vicentina. Envelhecida, amarga, sem saber que o inverno havia retornado. Isadora caminhou em direção à porta. Passo por passo. Não como mendiga, mas como credora. Bateu 3 vezes e esperou. A porta ringeu devagar, como se resistisse ao próprio tempo. Do outro lado, Vicentina surgiu, menor, mais curvada, os olhos opacos de quem já não espera visitas. Por um instante, nenhuma reconheceu a outra. A tia viu apenas uma mulher estranha, de postura elegante, casaco escuro, olhar firme, quase intimidante. Pois não? Perguntou Vicentina, a voz trêmula, mas ainda áspera, como nos velhos tempos. Isadora permaneceu imóvel. Apenas disse: eu vim falar com quem, um dia, me disse para ir embora. Vicentina franziu o senho. O silêncio entre as duas era denso, feito de invernos não ditos. Eu não lembro, murmurou, confusa. Então eu lembro por nós duas. E naquele instante a memória voltou como faca. O vento frio, a porta fechada, os joelhos tremendo sobre a neve. Vicentina levou a mão à boca, surpresa.
Isadora? Não como saudade, como susto. A tia tentou sorrir, um sorriso velho, quebrado. Eu achei que você tinha morrido. Eu morri, disse Isadora com calma, mas voltei. Vicentina deu um passo para trás. Não de culpa, de medo. O que você quer? Dinheiro? Isadora quase sorriu. Dinheiro? Ela era o dinheiro. Eu vim encerrar o inverno. Vicentina piscou, sem entender. Por que voltou? Para me culpar? Para me destruir? Eu não voltei por você, respondeu. Eu voltei por mim. Há coisas que só se encerram quando são vistas. Entraram. A mesma casa. O mesmo cheiro de mofo e solidão. Nada mudara. Apenas envelhecera junto com a mulher que um dia expulsou uma criança ao frio. Na mesa, uma xícara vazia, um cobertor fino, nenhuma fotografia, nenhum retrato de família, apenas lembrança sem moldura. Vicentina sentou-se devagar. Você está bem. Melhor do que deveria, disse Isadora. Casou? Teve filhos? Tive fome. Aprendi a vencer. Isso basta. Vicentina inclinou o rosto, tentando decifrar o que estava diante dela. Eu fiz o que pude. Eu mesma não tinha nada. Isadora se aproximou. Você não precisava ter nada, só precisava não me abandonar. Vicentina tentou chorar, mas lágrimas antigas são teimosas. Apenas murmurou. Eu era dura, mas você sobreviveu. Não sobrevivi por sua causa, corrigiu. Sobrevivi apesar de você. O relógio da parede marcou o tempo com um tique seco. Isadora sentou-se frente à tia. Não havia fúria, não havia vingança. Havia um tribunal silencioso. Por que não me matou? Perguntou Vicentina, de repente, numa coragem quebrada. Por que não grita comigo? Por que não me acusa? Isadora a encarou como quem olha um inverno já passado. Porque gritar não muda o passado. Eu não vim buscar justiça aqui. Eu já a criei lá fora. E o que vai fazer comigo? Ela respirou fundo. Nada. Vicentina regalou os olhos. Nada? Nada. Você não merece minha vingança. Merece minha memória. Vai viver sabendo que uma criança que você expulsou voltou como mulher que você jamais alcançará. E toda vez que olhar para esta porta, vai lembrar de quem você deixou sair. O silêncio caiu como sentença. Isadora levantou-se. Caminhou até a porta. Parou. Sem virar o rosto, disse: Um dia alguém me disse: Deus há de olhar por ti. Ele olhou, não por pena, mas por propósito. Vicentina curvou a cabeça. Me perdoa? Isadora fechou os olhos. O perdão era possível? Sim, mas nunca seria libertação. Eu perdoo, murmurou, mas não esqueço. Perdoar é seguir, esquecer é voltar. E eu não volto mais. Abriu a porta. O vento entrou. E com ele, primavera. Horas depois, Isadora caminhava pelas ruas da cidade. Nada havia mudado, mas ela havia. Passou pela praça onde dormiu, pela padaria onde não entrou, pela estação onde quase morreu. Em cada lugar, deixou uma parte da dor. Em cada esquina, recolheu de volta sua história. Na saída da cidade, algumas crianças brincavam na calçada. Uma menina de cachecol a observava curiosa. Isadora se aproximou. Está com frio? A menina assentiu. Isadora tirou o próprio cachecol e envolveu o pescoço frágil dela. Guarde, vai aquecer. A menina sorriu. Quem é você? Isadora olhou para o horizonte. Sou alguém que já teve frio. No carro, a cidade ficou para trás, pequena, distante, vencida. Mas antes de partir de vez, ela sussurrou. Eu não voltei para lembrar o que sofri. Voltei para ver o que venci. E assim, o inverno que a criou finalmente terminou. Não em gelo, mas em fogo silencioso.